Olá! A língua portuguesa, ela é recheada de grandes poetas. Mário de Sá Carneiro, o grande Luís Vaz de Camões, para citarmos os poetas portugueses, mas dentre tantos, um que sempre me encantou foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o grande criador dos heterônimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro. Fernando Pessoa, que vai escrever uma das grandes pérolas da nossa literatura de língua portuguesa, Mar Português. Assim ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Sublime poema. Esse poema, ele nos possibilita refletirmos sobre um momento crucial da história do Brasil. O Brasil nasce para a história ocidental no século XVI. E quando nós pensamos século XVI, nos vem à cabeça o quientismo. Aquelas primeiras manifestações literárias. Não manifestações literárias brasileiras. Primeiro, que não havia esse termo Brasil. Não havia brasileiros. Havia, sim, habitantes que tinham uma cultura ágrafa, ou seja, uma cultura sem escrita. Mas vai ser no dia 9 de março de 1500, que Pedro Álvares Cabral, um cavaleiro da Ordem de Cristo, ele vai comandando 13 embarcações, mais de 1.500 homens, a maior expedição enviada por Portugal. Um ano depois do grande Vasco da Gama, que chega com os seus 158 homens, acreditem, somente 55 homens retornaram. Mas mesmo assim, esta viagem, aquela riquíssima região das Índias, ela vai ser extremamente lucrativa. O povo português, orgulhoso dessa conquista, um ano depois vai mandar a sua maior expedição. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui. Depois de ter passado por uma série de intempéries, nós não podemos esquecer que os marinheiros, eles chegaram a comer sola de sapato, acreditem. Eles chegaram a comer animais mortos, chegaram a beber a própria urina. Imaginem, valeu a pena? O poeta questionou, e ele mesmo respondeu: tudo vale a pena. Dos 1.500 homens que vieram com Pedro Álvares Cabral, somente 500 voltaram. E pensem, depois de 500 dias, o próprio Pero Vaz de Caminha não vai retornar. Ele vai morrer em Calicut, na Índia. Então nós estamos diante de uma literatura chamada literatura de informação. Uma literatura que não foi feita por brasileiros, não é uma literatura brasileira, como eu disse, mas é uma literatura sobre o Brasil, que tem como características marcantes o traço de uma estrutura descritiva. Uma literatura que tem um grande valor histórico, grande valor documental e um valor literário bastante reduzido. Uma literatura que utiliza muito de comparações. Essa literatura que prima, muitas vezes, pelo elogio. Estamos diante de um novo mundo, uma visão paradisíaca, uma visão de encantamento e, claro, uma preocupação imediatista de se propagandear. A Carta de Caminha vai ser o documento que vai ser a certidão de nascimento desse país que, outrora, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, mas os portugueses tinham uma dupla intenção. Claro, uma intenção pecuniária, uma intenção financeira, mercantilista. Vivíamos o auge do Renascimento, aquele momento em que o Deus Todo-Poderoso fica um pouco de lado e o homem passa a ser, à medida de todas as coisas, o centro do universo. O antropocentrismo, avanços tecnológicos,
a bússola, o astrolábio, nós vamos ter a caravela, a vela triangular. Então Portugal sai à frente. Aquela pequenina nação portuguesa, ela chega em partes longínquas do mundo, fazendo com que o poeta dissesse: navegando por mares nunca dantes navegados, porque navegar é preciso, viver não é preciso. Então nós vamos ter, ao lado dessa literatura de informação, que tem Pero Vaz de Caminha com a sua carta, Pero de Magalhães, Gândavo, Pero Lopes de Souza, Ambrósio Fernandes, Gabriel Soares de Souza, são cronistas, viajantes, aventureiros, historiadores, religiosos. Nós vamos ter uma literatura jesuítica, catequética. Lá, uma literatura de informação. Aqui, uma literatura de formação de novos cristãos, visto que a Igreja Católica vinha numa crise gradativa. Estávamos diante de um momento em que a Igreja Católica precisava reagir à reforma protestante com uma contra-reforma católica. Essa Igreja Católica, através da Companhia de Jesus, através dos padres jesuítas, que tiveram um papel bastante importante aqui, não podemos negar, a fundação do Colégio de São Paulo, que no seu entorno, no futuro, degringolará na grande metrópole que hoje é São Paulo. Nós vamos ter o início da educação aqui, feito por esses padres jesuítas, que acreditavam que tinham uma missão, que vinham para cá trazendo a palavra divina nesse seu discurso salvacionista. Então a gente vai ter como objetivo primordial dessa literatura jesuítica, que vai ser uma consequência da contra-reforma católica, que vai ser a melhor expressão artística de todo o período do quinhentismo, esses anos 500, esse século XVI, nós vamos ter a utilização de peças, ou seja, a dramatização, para facilitar o processo catequético. Nós vamos ter a utilização dos mitos indígenas, por exemplo, com o padre José de Anchieta. Vamos ter também a utilização do folclore local, para facilitar essa comunicação com esses índios que estavam ali vendo um desconhecido. É importante você sempre lembrar que todo olhar que nós temos aqui é o olhar do estrangeiro em relação a essa terra recém-descoberta. Primeiro porque os europeus tiveram uma postura chamada de adâmica, ou seja, nomear. Eles nomearam o Brasil, o Monte Pascoal, primeiro, como eu disse, terra de Santa Cruz, terra, ilha de Vera Cruz, e depois, com a descoberta da riqueza do pau-brasil, nós vamos passar a ser Brasil, terra do pau-brasil, esse pau-brasil que vai desaparecer pouco depois do século XVI. É importante você só imaginar que nós tivemos mais de 50 milhões de pés de pau-brasil tirados, destruídos, levados para a Europa. Então, essa produção literária do século XVI, do nosso quinhentismo, ela vai estar, de um lado, a literatura de informação dos cronistas, dos viajantes, como nós dissemos. Do outro lado, uma literatura catequética jesuítica, de José de Anchieta, a principal figura, e de Padre Manuel da Nóbrega, um dos grandes catequizadores aqui do nosso país. Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, que tinham uma visão, obviamente, ideológica e moral, católica, europeia, cristã. Então, o olhar desses religiosos era um olhar centrado na sua visão extremamente europeia. Então, o que nós não podemos esquecer é que essa literatura de formação, essa literatura jesuítica já antecipa traços do barroco, pela dicotomia do bem com o mal, do anjo, o demônio, Deus, o diabo, a terra, o céu, a salvação, a condenação. Obrigado pela atenção e até a próxima.